Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Tem gente entrando na sala ainda. Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Assembleia dos Hospitais Participantes do programa CQH. E hoje a gente vai falar aí sobre metodologia LEAN. Nós estamos aí com os palestrantes Rodrigo e Bruna. Eu gostaria de passar algumas instruções para a nossa Assembleia. Como são muitas pessoas, eu peço a gentileza que todos mantenham o áudio fechado durante a apresentação dos palestrantes, né? Para a gente não ter aí problema de ruído. E, se possível, a câmera aberta, porque a interação ela fica mais gostosa, fica mais legal, né? A Rose e eu estaremos aí moderando o chat durante a apresentação da Bruna e do Rodrigo. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer pergunta, vocês podem estar aí levantando a mãozinha virtual ou a mão física, ou até mesmo postando no chat, tá? A pergunta ou a dúvida que a gente vai estar aí dando uma pausa e direcionando aí as perguntas direto para os palestrantes para que eles sejam respondidos aí, para que a gente não perca o gancho, tá joia? Só falando para vocês que no final da assembleia nós fazemos aí a gravação, né? Está sendo gravado e a gente vai estar disponibilizando essa gravação dessa assembleia no canal público do YouTube do programa CQH, tá bom? E aí vocês podem estar acessando e assistindo quantas vezes vocês quiserem. Então é isso. Boa assembleia para todos. Rose, a palavra é com você agora. Tem gente entrando ainda. Bom dia, pessoal. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Quinta-feira, hoje, final de mês, né? Espero que estejam todos bem aí. Hoje, né, a gente vai dar continuidade à nossa série de apresentações, né? Na última assembleia, nós tivemos a apresentação do Marcos Saavedra, né? Nosso parceiro do CQH, falando do 5S, né? E agora, hoje, estaremos com uma dupla aqui da pesada, né? Que é a Bruna Andrade e o Dr. Rodrigo Olinto, que eles vão compartilhar com a gente a experiência deles em relação à aplicação da metodologia Lean, né? Então, hoje, o título da apresentação será Metodologia Lean e seus princípios para a redução de desperdícios de recursos, melhoria da qualidade e valor entregue ao paciente, tá? Então, é um tema que acho que está todo mundo esperando, né, para que, né, vocês possam aplicar nas suas respectivas instituições. E é um tema muito, assim, atual, né, para nós. Então, eu vou apresentar para vocês a Bruna Andrade, COG, ela é engenheira de produção com certificação em Black Belt. Ela tem MBA em gestão de projeto com destaque nas metodologias ágeis. Bruna, né, tá aí. E também eu vou apresentar o Dr. Rodrigo Olinto de Andrade, ele é médico, ele tem MBA em gestão em saúde, ele é gerente de filantropia e na gestão de serviços de atendimento ao cliente e negócios da BP. É isso? Muito bem. Certo. Muito obrigada, Bruno e Rodrigo. Muito obrigada a vocês pelo convite, a Rose, ao Leonardo e toda a equipe do CQH. Isso mesmo, foi boa lembrança, É, Bruna. O Leonardo de Bauru, da cidade de Bauru, que nos sim, indicou a Bruna, tá bom? Ele está aí também. tá. Bom dia. Então, agradeço o convite pela equipe do CQH. Deixo meu agradecimento também à presidência da APM, que vem apoiando em grande peso essa iniciativa, que eu acho que é de extrema importância. E se o Leonardo indicou a Bruna, viu, Rosa? É melhor mandar prender o Leonardo, viu? Olha Tadinho. só, É porque tá gravado, Bruno, é só por isso. temos Entendi. 88 pessoas na sala. Temos testemunhas aqui, hein? Cadê o E Leonardo? gravado Leonardo, se ainda. manifeste, Leonardo. Pode começar, Bruno. Fica à vontade, a gente vai. Joia. Feliz por estar aqui hoje. Essa apresentação ela vai então acontecer em conjunto com uma pessoa que eu tenho muita admiração e eu tenho certeza aí que é muita referência na minha vida,
que é o Rodrigo, e ele que ajudou e contribuiu para que todos esses resultados acontecessem. Algumas duplas, o pessoal da BP, algumas das minhas duplas e a equipe toda da BP também está aí, a gente agradece muito. Muitos vão se lembrar de muitos cases de sucesso aqui, focado nessa ferramenta. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão conseguindo ver? Tá na Sim, tela, Bruno. Bruna. Sim. Então, hoje a gente vai falar dessa filosofia, que é o Lean, nos seus princípios para redução de desperdícios, melhoria na qualidade e no valor entregue ao paciente. Aqui um pouquinho, né, dos benefícios. A gente vai tentar sempre linkar os benefícios da metodologia com a redução de desperdício, o que ela entrega de valor ao paciente e também como qualidade, na melhoria da qualidade. Nós temos aqui os princípios do Lean. Lean é uma filosofia, ela é uma filosofia que veio da indústria, que começou a ser aplicada na área da saúde na década de 90. E no Brasil, ela ganhou força a partir de 2007. É uma filosofia de gestão para melhoria de processos, baseada em tempo e valor. E o objetivo é redução de desperdício, garantindo ali os fluxos contínuos e tentando tirar as atividades que têm baixo valor agregado ao cliente. E aí a gente já vai aqui para alguns princípios, que o primeiro é o valor, que consiste na percepção do que o cliente pagaria. Dentro das etapas, dos processos que a gente tem, o que o cliente pagaria por aquilo, que agrega de fato o valor para aquele cliente. Definindo então o valor, precisamos entender as etapas do processo. Qual que é a nossa entrega final, seja de um produto, de um serviço. E aí a gente entende quais são os processos e identifica os desperdícios. Vocês vão perceber que a gente vai tá sempre falando muito sobre a palavra desperdício. O Lean é muito focado em redução e eliminação de desperdícios. Ao contrário do Six Sigma, que trabalha toda a variabilidade, a redução de variabilidade do processo. Fluxo contínuo, esse princípio busca garantir que o trabalho seja contínuo, sem interrupções, sem nenhum tipo de gargalo, que então possa gerar qualquer tipo de atraso. O sistema puxado, que traz a ideia um pouco ali do acúmulo excessivo de estoques, que também são fontes de desperdício, superprodução. E o contínuo, né, que é a melhoria contínua que a gente fala, que é a busca do aperfeiçoamento dos processos, é a busca da perfeição. Começamos aqui, então, a trazer alguns desafios que tiveram finais felizes com a trajetória aí da filosofia do Lean em algumas instituições hospitalares. Então, pensando lá no sistema puxado, que acabamos de ver que é um dos pilares da metodologia do Lean, trazemos aqui um case de sucesso em um hospital do Norte. Esse hospital é um hospital porta aberta, possui aí 403 leitos, e quando nós chegamos com essa filosofia, nós encontramos esse cenário. Um cenário que traz um excesso de materiais e medicamentos, um ambiente totalmente desorganizado e improdutivo, dificultando o acesso e facilitando o desperdício e não contribuindo ali com a qualidade e a segurança do paciente. E o que foi feito, né? Como a gente conseguiu trabalhar a melhoria desse desperdício? Nós fizemos algumas padronizações de quantitativos de itens, então nós
tínhamos uma série histórica de todas as solicitações realizadas na farmácia. E aí a gente começou a olhar, através dessas solicitações, qual era a quantidade de leitos existentes em cada unidade de internação e conseguimos chegar ali numa padronização de quantitativo. Padronizamos também o horário de solicitação na farmácia, que também não existia. Retiramos todos os excessos de cada enfermaria e a gente vai trazer isso também em valor monetário, que foi possível identificar pela equipe. Instituímos rotinas de auditorias e atualizações dos POPs, né? Porque sempre a gente está trazendo também o valor em qualidade, a gente precisa ter o olhar para os processos, para sustentar tudo isso. Ô, Bruno. Então, aqui. Oi? Não, eu só ia falar que eu acho que vale a pena deixar bem claro nas fotos que a Bruna mostrou, que aquelas fotos já faziam parte do dia a dia do hospital. Então, provavelmente muitas pessoas passaram por aquele lugar já e era normal, porque ele foi criado com aquela caixa lá e ele sempre achou que aquela caixa tinha que ficar cheio. Tinha que ficar cheio, tinha que ficar lotado lá. Todos os hospitais, em algum momento, já trabalharam com estoque em todas as áreas do hospital. Posso dizer que todas as áreas do hospital, se a gente abrir uma gaveta, nós vamos achar um estoque. O estoque de folha sulfite, estoque de clips, estoque de soro, estoque de seringa. Então, quando a gente está nisso, nós temos que ser bem questionador mesmo. E até tinha uma outra pessoa que trabalhava com a gente que ele falava assim: nós temos que esgotar os porquês. Porque até o final, se ele conseguir responder todos os porquês, está faltando algum porquê para perguntar. Porque, teoricamente, se você sabe sua demanda e capacidade, a Bruna já falou isso, você sabe prever o que você vai receber. Então, acho que é isso importante. Então, se eu uso, vou dar aqui por folhas de impressão, tá? São 50 folhas de impressão porque por dia, para que eu preciso ter 10 blocos na minha sala? E aí as coisas são desconexas, né, Bru? Geralmente o estoque não conversa com a área solicitante, vai baixando o estoque dele lá. E a minha sala vai chegar mais folha sulfite, ele vai fazer uma nova compra e é desperdício financeiro. E acho que no slide anterior que a Bru mostrou, é muito importante a gente saber que a estratégia precisa ser mantida. Então, por isso a gente precisa ter auditoria, precisa ter relatório, porque a gente já sabe, né? Que a cultura come a estratégia de café da manhã. Então, se a gente algum dia parar de ter auditoria, parar de atualizar o POP, vai voltar o que era antes, porque a memória mais afetiva que nós temos do que certo. E esse certo geralmente não é o certo, é o errado. É só isso, Bruno, pode seguir com os valores. Perfeito. Então, aqui foi possível a equipe elaborar um levantamento de custo, né? Trazendo aí também a descrição do que foi retirado de cada unidade, o tipo, a quantidade e até mesmo em valor monetário. Opa, acho que. Deixa eu só ver aqui, porque o valor. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Achei que tinha excluído um slide. Então, esse aqui foi a transformação que nós conseguimos. Então, saindo daquele cenário totalmente de um ambiente em excesso para um ambiente mais organizado, uma melhoria ali na segurança e na qualidade, e uma redução do desperdício, que é o nosso foco, é o foco da filosofia, e um controle maior de estoque. E aqui alguns benefícios financeiros, pensando que toda instituição tem que ter esse olhar, né, da sustentabilidade financeira, e a gente procura em todas as nossas implementações também ter esse olhar. Então, aqui a gente traz o cost save, que a gente fala, né? Que é o custo já existente. Então, pensando em todo aquele excesso que nós retiramos das unidades de internações, em média, foi ali 20 mil, quase, né? 20 mil por enfermaria UTI, né? Por unidade de internação. E com isso a gente traz também o cost avoidance, que é o custo evitado. O quanto a gente evitou anualmente com essa retirada desse excesso. Em cada uma das unidades de internação, em quase 240 mil. E aí, quando a gente multiplica isso em todas as unidades de internações,
que são num total de 10, nós temos aí uma economia de mais de 2 milhões. Né? Então, assim, são resultados que realmente impactam não só no ambiente, mas na sustentabilidade financeira da instituição. Esses valores são todos levantados pelas próprias instituições, lógico, ali com a nossa orientação, para não ter nenhum tipo de viés. Aqui um outro tipo de desafio, já uma outra instituição, também aliás, também não, né, porque a outra era no norte, essa aqui é no nordeste, que tem alguns desafios aqui, o próximo até que também é no nordeste. Esse hospital é um hospital porta aberta, trazendo aí 295 leitos, e aqui a gente tinha o mesmo desafio, né, que era o excesso de estoque. E aí a gente precisava também trabalhar o controle visual ali de alguma maneira, a padronização da quantidade, o controle de excesso e a organização. Diferente do hospital anterior, esse aqui a gente conseguiu introduzir a ferramenta do Kanban. O Kanban voltado para estoque, para uma gestão visual. E aqui a gente traz também essa base de cálculos, de como a gente calculou em cada faixinha ali, para quem tiver interesse. Então, quando eu tenho, por exemplo, o estoque está no verde, eu não preciso solicitar mais para a farmácia. Já no amarelo, eu preciso ficar esperta, ó, tá acabando. Então, eu preciso solicitar. E o vermelho é solicitação imediata. A gente não pode deixar chegar no vermelho para realizar a solicitação. Já começa a fazer a gestão a partir do amarelo. Com isso, essa instituição conseguiu medir os resultados monetários de julho a setembro. Então, de materiais hospitalares, ela conseguiu reduzir de 32 mil para 28 e de soluções de 63 mil para 30 mil. Pensando que todos esses hospitais, assim como a maioria das instituições SUS, elas trazem uma carência financeira, qualquer redução ali já é um grande ganho. Aqui um outro hospital do Nordeste, como eu havia falado, esse hospital era um hospital porta fechada, um hospital de porte grande, 640 leitos. Aqui a gente traz um antes e depois da recepção. Passando aqui essa recepção, existia uma sala de boarding, que a gente chama. O que é o paciente em board? Que ele já tem uma decisão de internação, mas ele não consegue acessar o recurso que ele precisa, seja do leito de UTI, seja do leito de enfermaria ou do centro cirúrgico. Essa instituição contava com uma sala de boarding de 30 leitos. Só que quando esses leitos estavam todos ocupados, o paciente passava a ficar internado nessa recepção. É onde vocês estão vendo a foto. Tínhamos uma taxa de conversão de 89%. O que é isso? Na maioria dos pacientes que entravam, 89% internavam em todas as entradas. Então, uma taxa de internação alta. Aqui nós tínhamos que trazer muito o olhar de giro de leitos. Na verdade, não só aqui, mas em todas as instituições. Geralmente, nós temos a concepção de que o problema é a nossa entrada, mas na verdade o problema é a nossa saída. Eu só tenho um cenário de superlotação se eu não tenho uma saída efetiva dos pacientes. Então, aqui a gente trabalhou muito o giro de leitos, trabalhamos os rounds, algumas ferramentas de comunicação, empoderamento do núcleo interno de regulação, a equipe da deshospitalização. Então, aqui foi uma série de visitas muito focada no giro de leitos. Nós saímos de um tempo médio de permanência de quase 19 dias para 10 dias,
Com isso, nós ampliamos a capacidade de internação desse hospital de 1.800 para 3.200 internações, né? Assim, a gente fala que é como se a gente construísse um outro hospital sem qualquer recurso monetário, né? Só trabalhando o giro de leitos, a saída desse paciente. E aqui a gente traz um quadro Kanban que ficava também naquela recepção. Esse quadro, ele nos dava a informação de quais eram os pacientes que estavam ali naquela recepção. Então, a gente traz aqui um registro de uma imagem do dia 10/5, quando a gente começou a trabalhar o giro de leitos. A gente ia nós íamos para essas visitas nessa instituição a cada 15 dias. E aqui um quadro onde tínhamos, a foto foi tirada no dia 10/5, mas nós tínhamos pacientes internados naquele local, naquela recepção, porque não tinha mais espaço naquela outra sala de boarding, desde o dia 4/5. E aqui, já nessa outra imagem registrada no dia 24/5, pacientes aguardando internação somente daquele dia. Então, aqui foi um trabalho muito gratificante, porque a gente conseguiu praticamente fechar aquela sala de transição, que eram os pacientes em board, porque o paciente conseguia chegar no recurso necessário muito mais ágil. E aí, essa sala de transição, que o paciente tinha muitas vezes alta dessa sala, ela foi praticamente eliminada. Aqui a gente traz uma base de cálculo para como a gente chegou naqueles números do aumento da capacidade de internação, para quem tiver interesse. E aqui um outro cenário. Um hospital do Sudeste, também em porta aberta, de extrema relevância, um pronto-socorro de extrema relevância para a América Latina. Esse hospital, ele recebia 40 vagas zero por dia, possui 374 leitos, e ele tinha essa sala também de board, só que contando com um menor número de pontos de cuidado. No hospital anterior, tínhamos uma sala com 30 pontos. Essa sala já possuía 13 pontos. Então, o paciente, ele saía muitas vezes dessa sala sem acessar o recurso necessário, mas com todo o cuidado prestado. Então, nós primeiro entendemos quais eram os pacientes que estavam ali. Então, nós instituímos um quadro Kanban, o quadro Kanban, né? A metodologia também, Kanban, a ferramenta, ela serve tanto para a gestão de estoques, quanto para a gestão de setores, no sentido de entender quais são os pacientes que estão ali, o que eles necessitam, o que eles aguardam. E aí a gente conseguiu implementar essa ferramenta, entender ali quais eram as dificuldades, o que esse paciente estava aguardando, se era um leito de enfermaria, se era um leito de UTI, ou se era o próprio centro cirúrgico. Aqui nesse hospital em questão, nós tivemos muito que trabalhar o próprio centro cirúrgico, porque tinha muitos pacientes internados aguardando por esse recurso. Então, nós tivemos que trabalhar muito forte dentro do centro cirúrgico para conseguir girar esses pacientes que estavam aguardando para esse recurso e suprir essa necessidade. Tínhamos também, implementamos ferramentas que melhoravam a comunicação. Tinha um profissional aqui que geria esse quadro e se comunicava com o escritório de gestão de altas, que também foi implementado nessa instituição, onde todos os dias, por horário, essa equipe do escritório de altas, ela rodava todos os leitos do hospital, entendia quais eram as possibilidades de alta, não só para o dia, mas como para o outro dia, e já trabalhava todas essas necessidades. Se comunicavam, então, o escritório de altas com essa profissional que fazia toda a gestão do Kanban nessa sala e também na sala vermelha do pronto-socorro. E às 15 horas, todos os dias, essa equipe, tanto esse profissional que fazia a gestão do pronto-socorro, quanto o escritório de
de altas se reuniam com a alta gestão para passar o cenário do dia. Existia alguma oportunidade que a alta gestão pudesse atuar? E aí, trabalhando todos esses processos, nós conseguimos também zerar essa sala de board. E aí a gente traz todo o prestígio para essa equipe, que é a equipe do escritório de gestão de altas e a própria profissional que fazia a coordenação ali da gestão dos quadros Kanbans no pronto-socorro. Existia também uma outra sala de medicação que também ela fazia toda a gestão com os pacientes. Muitas vezes a gente chegava para visita e essa sala estava vazia, fechada e com a luz apagada. Então foi uma grande conquista. Aqui é um cenário da sala vermelha de quando a gente chegou e da última visita. E aí, como a gente precisou ir para dentro do centro cirúrgico nessa instituição, nós implementamos também um quadro de gestão de performance do centro cirúrgico, onde todo mundo conseguia monitorar, e um quadro de gestão. Qual é o paciente que está na primeira sala, na segunda sala, na terceira, para que não existissem, então, mais atrasos e que a gente conseguisse ter uma gestão visual de todas as salas. Aqui uma mídia positiva, que a gente precisa mais de mídias positivas nas instituições hospitalares. De um paciente aqui falando, elogiando esse hospital em questão, falando que ele procurou uma UPA e que ele ficou mais de 3 horas para ser atendido e desistiu, então ele resolveu procurar esse hospital em questão e foi atendido em 30 minutos. E aí, toda a equipe comemorou, né? A gente tem uma foto até icônica que esse era o Pingolim, né? Que a gente brincava. Ele era o mascote aí do nosso time de todas as visitas. Aqui um outro cenário muito bacana, onde a gente conseguiu trazer também a filosofia de um hospital no Sul, um hospital pediátrico, porta aberta, 160 leitos. A gente sabe o desafio de trabalhar com um hospital pediátrico e a gente tem 2 pacientes, a mãe e a criança. E é um hospital que traz muita sazonalidade. E aí a gente também trabalhou muito a saída do paciente. Então, a gente implementou uma sala. Esse hospital tem parceria com o Instituto Ronald McDonald, o mesmo instituto que também tem parceria com o Hospital do Amor em Barretos. Então, ele recebe doações através do Mac Dia Feliz. E aí ele consegue trabalhar em parceria com algumas instituições para poder ali contribuir. Então, nós trabalhamos uma sala de espera do paciente, aquele paciente que não necessitava mais do recurso do leito, mas ficava aguardando pelo transporte, seja do município em questão ou de outros municípios, esse paciente aguardava nessa sala e aí já liberava o leito para aquele outro paciente que necessitava de fato do leito, porque aquele que teve alta não necessitava mais do leito. Ele poderia, lógico que com alguns critérios, o paciente não pode ser acamado com uso de O2. Então, esses pacientes eles já poderiam liberar o leito e dar acesso para aquele que necessitava. Então, essa sala foi voltada justamente para a saída, focando na espera, com pacientes que estavam esperando o transporte ou que tiveram uma consulta médica e não tinha. Nesse hospital em questão, nós tínhamos uma recepção onde ficavam os pacientes que estavam aguardando consulta de atendimento, seja do recurso da triagem ou do recurso médico ou medicação, e também os pacientes que estavam aguardando o transporte para ir embora, então era um cruzamento total de fluxo. E aí a gente conseguiu separar para conseguir fazer uma melhor gestão. Então, até aqueles pacientes que só foram para uma consulta e não necessitaram do leito de internação, também aguardavam nessa sala. Foi muito bacana esse resultado. Essa sala contava com uma estrutura bem robusta, tem videogames para as crianças, computadores, sofás, mesas de refeições, televisores, um espaço para leitura. E aqui um ponto interessante, com micro-ondas e frigobar. Então, esse paciente, em vez dele receber a refeição no leito, ele recebia também a refeição nessa sala,
que muitas vezes é uma dificuldade nas instituições. Jogos de mesa, brinquedos diversos e um ambiente climatizado. Bom, aqui um novo desafio de um hospital também no Sudeste, que a gente trabalhou muito o olhar focado no paciente e no colaborador, também daquele pilar do mapeamento de processo. Então, a gente conseguiu entender quais eram as etapas que agregavam e não agregavam valor, tanto para o colaborador quanto para o paciente. Aquela etapa que agrega, por mais que ela agregue, às vezes a gente vai precisar reduzir o tempo, por quê? Será que todos os pacientes azuis e verdes, eles necessitam do recurso da medicação? A gente também tem esse olhar de segmentar esse fluxo, que a gente também tem uma ferramenta que foi implementada, vocês vão ver nos slides à frente. Então, aqui foi nesse sentido, eu reduzi o tempo que agrega valor, porque eu trabalhei processos desses pacientes que não necessitavam desse recurso, às vezes, de exame ou medicação. Reduzir também o tempo que não agrega valor, que são os tempos de esperas, os tempos de desperdícios, e o lead time é a soma do tempo que agrega e que não agrega, aumentando a taxa de agregação do paciente de 7 para 17%, né? Reduzindo o tempo que não agrega ali um pouco em 30%, mas o nosso foco é o que não agrega em 74%. Então, a gente conseguiu fazer com que esse paciente ficasse 74% a menos com espera nessa instituição. Aqui, um cenário do Nordeste, um hospital porta aberta, 156 leitos. Esse hospital, ele conta com uma carência enorme de recurso humano, né, de RH. Então, a gente conseguiu uma parceria muito grande com esse sistema. É um sistema muito interessante, com inteligência artificial, que otimizou algumas não, quase todas das nossas ferramentas, conseguiu otimizar dentro do sistema. Então, aquele paciente que a gente acabou de falar, o azul e o verde, esse paciente, teoricamente, ele necessita de um baixo recurso institucional. E esse paciente, na maioria das vezes, ele vai precisar da triagem e do atendimento médico. Mas ele é aquele paciente que incomoda, que reclama, que faz ouvidoria. Então, esse paciente, essa ferramenta que a gente traz é uma ferramenta de segmentação de fluxo para esse perfil de paciente. Então, esse sistema em questão, ele trazia para a gente a quantidade de pacientes verde e azul na instituição e a quantidade de pacientes que não estavam classificados e sugeria a utilização de uma ferramenta de segmentação de fluxo, onde esses pacientes eram atendidos de forma mais rápida, fazendo com que a superlotação diminuísse e que a própria equipe da assistência focasse no paciente amarelo, laranja e o vermelho, que necessita de um recurso a mais, recurso técnico a mais. Aqui, um hospital também no Sudeste, porta fechada, 169 leitos. Esse hospital foi um case muito bacana, porque pela primeira vez a gente conseguiu trabalhar um pouco a rede. Então, aqui nós tivemos a participação da DRS, do SAMU, de hospitais do município, esse é um hospital estadual. E aí a gente tinha esse cenário de pendências da CROSS, que é o sistema de regulação, de 42 pacientes quando a gente chegou, e ao final do projeto eles já estavam com uma eficiência operacional tão grande que em vários dias a pendência da CROSS chegou a 0. Inclusive, no nosso dia de apresentação final das ferramentas, aliás, do projeto, a gente conseguiu evidenciar na tela do núcleo interno de regulação essa pendência zerada. É um hospital que, quanto mais a gente aumentou o acesso à CROSS, mais a gente conseguiu trabalhar a redução do tempo médio de permanência. Então, isso é, de fato, eficiência operacional. É uma instituição que conta com grandes profissionais extremamente dedicados e, o mais importante, que não perderam a empatia com o outro. E aqui um último hospital, vocês já devem estar cansados da minha apresentação. Um último hospital aqui no Sudeste também,
Hospital Porta Aberta, 221 leitos. É um hospital que a gente conseguiu trabalhar o desbloqueio de leitos, a gente tinha muito problema com leitos bloqueados, que acaba gerando uma sobrecarga para a equipe do pronto-socorro assistencial, uma perda da eficiência operacional, e a gente também conseguiu levantar nesse hospital em questão, que é um hospital que tem um núcleo interno de regulação, uma equipe totalmente preparada para isso, que conseguiu levantar um prejuízo financeiro também desses leitos bloqueados, que acabavam gerando a, a, a insatisfação do paciente e dos familiares. Então, a gente utilizou aqui uma ferramenta chamada Ready to Win. Todos os dias que os leitos estavam bloqueados, ele entrava no vermelho. E quando estava desbloqueado, no verde. Então, a gente saiu aqui de um desbloqueio de 37 dias, 39 para 0. Já aqui é por enfermaria, tá, pessoal? Por unidade de internação. Saímos de um cenário de 38 dias de leitos bloqueados para 2, depois zeramos, de 174 leitos bloqueados para 0, de 110 para 0. O que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou a comunicação. Então, todos os dias, a equipe de manutenção, juntamente com a equipe do núcleo interno de regulação, eles se comunicavam. Por que o leito está bloqueado? Passavam visitas juntos e conseguiam ali entender as necessidades de desbloqueio de cada leito. Então, aqui a gente trabalhou uma melhor gestão dos leitos. Para finalizar, trago uma frase aqui: cada resultado alcançado não reflete não apenas nos números, né? Porque muitas vezes nós, com um olhar mais de engenheiros, gostamos de refletir ali os números, mas não é só isso. Reflete também em vidas transformadas, em um futuro mais eficiente e humano para as instituições hospitalares. Era isso que a gente trouxe para vocês. Não sei se o Rodrigo quer ter alguma fala. Não, só quero parabenizar. Não falei muito que eu tô mega gripado também, eu ia tossir várias vezes aqui. Mas acho que só vale reforçar que isso é um esforço de vários engenheiros de processo, vários médicos que visitam as unidades mensalmente. Então, eu queria deixar uma menção honrosa a todos aqui, porque são aquelas pessoas que largam sua família por 2 dias para ficar fora, para mostrar que a metodologia Lean é possível e ajuda a salvar vidas. Bruno, em nome do time da BP, parabéns. Você conduziu muito bem. E vou assistir de novo no YouTube, porque tem algumas coisas que eu quero anotar que eu perdi o time aqui. Foi muito bom, Bruno. Parabéns. Bruna, parabéns. Você viu quantos aplausos surgiram aqui no monitor para você? Ela congelou? A Bruna congelou. Congelou. E saiu. Caiu? E eu acho que Gente, ela muito bom, caiu. né? Acho que ela caiu. Voltou. Voltou? Bruna? Fechado, Bruno. Ai, desculpa, foi tanta emoção que eu até Então, você caiu. Foram muitos aplausos, estava comentando, olha só, muitos aplausos para a Bruna pela sua apresentação, acho que valeu, acho que você trouxe na prática, né, como a filosofia ali ela é aplicada e seus impactos, né? E aí, ó, toda a equipe desse projeto sensacional, cuidado realmente centrado no paciente, parabéns. Gente, vocês têm alguma pergunta para a Bruna? Acho que antes do pessoal perguntar, Bruna e Rodrigo, eu queria chamar o Leonardo, né, que indicou vocês para estar aqui com a gente e contar a experiência dele, né, que ele teve em relação a isso, né? Sim, Leonardo, você está aí? Bom dia, pessoal. Todos me ouvem? sim. Sim. Bom, eu fiz esse convite à Bruna por ter passado por essa experiência do Projeto Lean, que nos ajudou a olhar para desperdícios que a gente não enxergava, que fez como a gente começou a trabalhar a rede, e falei isso no projeto e repito, eu estou há 20 anos no hospital. E eu nunca tinha visto uma reunião ou uma definição de estratégia junto à rede, onde você traz PS, você traz UPA e vamos definir uma estratégia existencial onde envolve atenção primária, secundária e terciária. E isso começou a acontecer. Uma das ferramentas que a gente percebeu que houve muito impacto aqui é o Huddle, onde você reúne as principais áreas para definir uma estratégia rápida
diariamente. Isso está sendo tão promissor que a gente está expandindo isso para fazer um huddle junto com o PS, que é uma unidade que é de outra instituição, que é da prefeitura, e fica a 70 metros da nossa unidade. Então, eu vou até chamar a Flávia, que é responsável aqui pelo huddle, que está conduzindo esse processo para explicar melhor, porque realmente para nós é um case muito legal. Ô, Leonardo, antes de você passar para ela, aqui no chat, acho que é o Venâncio, quanto tempo tiveram em relação ao resultado? Do começo até vocês terem resultado. Quanto que é essa média? O nosso... Hoje. Ah, desculpa, Léo, pode falar aí Não, do pode restante de falar. vocês. Pode Uma falar. média, assim, do tempo que você foi chamado para ter os primeiros resultados. Nós hoje contamos com mais ou menos 8 visitas e uma de diagnóstico. Então, a gente consegue perceber que a maioria dos resultados eles vêm após a quinta, sexta visita. Que aí a equipe já consegue entender melhor, ter uma maturidade e começar a implementar de fato as melhorias. E aí, Leonardo, quanto tempo vocês sentiram os resultados aí? Olha, a gente inicia o projeto com um DDC, né, que é o Diagnóstico de Demanda e Capacidade, que é seguindo a metodologia DMAIC, né? Primeiro a gente faz uma análise do cenário para depois definir o plano de ação. Nosso plano de ação iniciou por volta de novembro. Aí tem janeiro, fevereiro, março a gente já conseguiu sentir as melhorias. É bom legal, é bom frisar isso. A gente conseguiu reduzir a média de permanência em alguns meses, mesmo com a redução de eletiva e aumento de taxa de urgência e emergência, onde a gente está trocando o paciente de baixa para uma alta complexidade, onde naturalmente ele vai ficar mais tempo internado. Mas trazendo uma eficiência a mais, eficiência operacional, reduzindo esses desperdícios, teve meses mesmo com o aumento da urgência e emergência, a gente conseguiu reduzir média permanência. E isso é decorrente das ferramentas implantadas. E é bom citar isso, né? A gente participa do programa CQH, a gente olha para o modelo de gestão o tempo todo, os 8 fundamentos. E o Lean nos trouxe ferramentas e conceitos que a gente conseguiu conciliar com esse modelo de gestão e dar mais força, ter mais engajamento, mais armas para poder aplicar esse modelo de gestão. Então, quando você faz o huddle lá e está trazendo todas as áreas para discutir gargalos, você está olhando para o fundamento 7 e tendo orientação para o processo e buscando a melhoria desses processos. Então, foi um ganho muito significativo para nós para enfatizar e fortalecer o modelo de gestão. E uma dessas ferramentas foi o Huddle. Eu vou trazer a Flávia aqui agora para ela explicar exatamente essa experiência e como está sendo o engajamento da rede para trazer um Huddle entre unidades. Oi, Flávia. Olá, bom dia a Bom todos. dia. Eu sou enfermeira, eu respondo pelo NIR aqui do Hospital de Base, e uma das propostas, né, do Lean foi de trazermos o Huddle. O que seria importante para a gente discutir diariamente com as lideranças para tomada de decisões rápidas e estratégicas. E esse momento, ele teve início em abril, e continua até hoje. E o nosso maior desafio seria trazer a equipe da rede para que também realizasse esse huddle dentro das unidades e um futuro que vem se aproximando, que nós consigamos fazer ele junto, né? Fazer um huddle junto. Uma vez que o nosso maior fornecedor de pacientes é o É nosso a rede. pronto-socorro, que está a 70 metros da nossa instituição. Então, os recursos destinados para esse paciente seriam mínimos, né? O que é necessário é um ajustamento entre as duas unidades. E a gente vê o Huddle como a nossa melhor ferramenta para que isso aconteça. Nós já estamos elaborando, finalizamos ontem a elaboração do Huddle do pronto-socorro e já vamos iniciar, a partir da próxima semana, o Huddle nessa unidade, amadurecendo para que a gente possa realizar de forma para que o Huddle aconteça no meio entre as duas instituições, para que a gente faça junto
esse momento de definir estratégias, definir os pacientes, definir as tomadas de decisão. E o grande objetivo, pessoal, é quantificar isso, é reduzir o tempo de admissão desse paciente, porque nós já visualizamos que quanto menor o tempo de espera para acessar o recurso, a gente também consegue reduzir a média de permanência. Uhum. Infelizmente, muitos pacientes se agravam aguardando um leito, e o que seria uma média de permanência de 2 vai virar 4 dias, porque antes ele vai precisar passar por uma UTI. Importante dizer também que a nossa média de permanência foi muito reduzida na UTI por conta do projeto Linha. A gente saiu de 4 para 3 dias na UTI. Isso deu muita rotatividade, giro de leito para os. Então, foram N ferramentas que, olhando para o modelo de gestão, incluídas, praticadas, deram esses resultados. E fica aí o nosso agradecimento para todas as lideranças envolvidas no hospital, que incorporaram, engajaram nesse projeto e dão continuidade. A gente incluiu junto à Comissão da Qualidade o projeto Lean, então ele é algo que vai ser conduzido pela Comissão da Qualidade semanalmente e discutido estratégias para manutenção, porque aí inicia-se um novo desafio, né? A manutenção Sim. de todas essas ações. Uhum. Ô, Leonardo, você acha que o roteiro, né, o Hospital de Baixo de Bauru, ele já é selado? Você acha que isso facilitou a implementação dessa metodologia Lean para vocês? Sim, eu vejo muitas Você comentou, ferramentas né? extremamente conectadas aos fundamentos. Por exemplo, o fundamento, o roteiro do CQH hoje, para 125 pontos, nos provoca a realizar um PDCL por fundamento. Uhum. O Lean traz ferramentas como o A3, que nos orienta a fazer um planejamento, um PDCA com todas as etapas e monitorar isso. Então, é muito mais fácil construir um PDCL olhando para ferramentas como o DMAIC, A3, e até mesmo evidenciar isso para uma avaliação. Então, esperamos que na nossa próxima avaliação nós consigamos, através de A3, demonstrar como nós estamos conduzindo os nossos PDCLs em relação às melhorias aplicadas no hospital. Muito bom. Muito obrigada, Flávia, Leonardo. Mais alguém gostaria de compartilhar experiências que vocês tiveram? Alguma outra instituição teve essa aplicação da metodologia Lean ou teve conhecimento de alguma outra instituição que foi implantada e teve sucesso? Olá, bom dia, tudo bem, Rose? Bom dia. Eu gostaria também de contribuir um pouquinho, parabenizar a Bruna, né? E eu acho que ela trouxe ali um resultado importante, apresentou em relação ao tempo de permanência, e lembrando a questão do PCP, né, Bruna? Algo assim bastante importante. O Leonardo falou ali do Randall, então assim, o Randall ele acaba servindo para nos ajudar a desencadear, a liberar o PCP, né? E aí todas as áreas envolvidas e tendo seus cartões, entendendo qual a sua participação no momento ali da superlotação do pronto-socorro, consegue contribuir. Então, assim, para a nossa instituição, trabalhar bastante. O Randall e o pessoal treinado e incorporado no PCP fez conseguiu trazer para a gente os melhores resultados, né? Então, não existe nenhum projeto que consegue ir para frente sem ter a equipe engajada, todo mundo sabendo a sua participação em cada momento ali, né, do dia. Então, ali o Randall acontece, né? Mas o direcionamento, né, escrever os cartões, em que momento utilizar e as equipes se envolverem é realmente o resultado de sucesso para o programa. Então, só para contribuir também. Obrigada, Adriana. E aí, Bruna, eu vi que, sim, nas suas fotos, você comentou, colocou algumas coisas sobre o Kanban. E eu vi que tinha lousas, assim, que foi feito à mão, né, com fitas. Então, não teve custo, né, nessa Zero. aplicação dessa metodologia, né? Então, Sim, ninguém vai falar, eu não tenho dinheiro para isso. Não precisa, né? perfeito. Exatamente, um bom ponto que você tocou, Rose, justamente por isso. Nós trazemos a ideia que recurso monetário zero. A gente vai fazer melhor com o que a gente tem, com o que a gente possui.
Isso mesmo, então muito legal, né? Assim, eu lembrei de uma aluna minha que ela queria implantar um Kanban. Ela falou, Rose, eu preciso comprar uma lousa para colocar lá. Eu falei, não, não precisa, né? Ela queria tirar do próprio bolso para comprar uma lousa para começar a fazer o Kanban no pronto-socorro, né? Eu falei, Com não, o hospital certeza. vai te dar esse recurso, né? Mas muito bom. Você falou muito de ferramentas, né? O Leonardo também falou de ferramentas. Você Sim, falou muito do Kanban, mas você falou de mapeamento de processos, né? Que acho que é um conjunto de ações para que isso consiga fluir, né? Você falou de giro de uhum, leite, round, equipe de deshospitalização, envolvimento da escritório alta de aula. liderança, né? Então, Sim, acho que é um conjunto de ações para que isso, né, cause impacto lá na frente, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. com certeza, sim, o apoio da todos esses hospitais que a gente conseguiu grandes resultados foi com o comprometimento e o apoio da alta gestão, né? A gente tem aí alguns participantes que eu já passei, inclusive é importante relembrar as origens, né? Tô vendo aí a Fundação Padre Albino em peso participando. Eu já Uhum, já trabalhei nesse hospital, então tenho o maior orgulho de estar aqui hoje com eles também. legal. E aí eu acho que primeiro é o engajamento mesmo da liderança, né, da alta gestão, para tentar desburocratizar. Por mais que a gente ache que 8 visitas é um tempo grande, a gente estava até brincando com o Léo, com a Flávia. Nossa, o quanto passou rápido! Já faz um ano Um que a ano. gente esteve aqui com vocês. E aí passa muito rápido. Então, quanto mais. As visitas são 2 dias. Quanto mais a gente consegue desburocratizar e trazer a alta liderança para que ela entenda isso e contribua Uhum, rapidamente com a equipe, mais a gente consegue avançar, né? A equipe tática também é de extrema importância, a operacional muito mais. Hoje a gente consegue trazer olhares diferentes. Então, o que, que o tático tem que trabalhar, o que, que o estratégico, o que o operacional. São ferramentas fundamentais. O round, para tentar reduzir ali o giro de leitos. O Huddle, né, que é uma ferramenta de comunicação, um dos gargalos maiores que a gente tem nas instituições é a própria comunicação, seja na hospitalar ou em qualquer instituição. O próprio NIR ou escritório de altas focado na saída do paciente, que o nosso problema não é a entrada, é realmente a saída. A equipe de DESOSP, né, quando a gente realmente tem a possibilidade de ter esse recurso, e o próprio médico também do núcleo interno de regulação tendo esse olhar, conversando com os colegas, porque ele tem a visão de quem está entrando e de quem precisa sair. Então, é importante, nem todas as instituições contam com esse recurso, mas quando tem também, conseguem um resultado muito bacana. E aquele profissional que tem o olhar do qual é o meu cenário de hoje? O que, que eu preciso fazer? Né, que é o fluxista que a gente traz aí como também uma ferramenta. Não sei se o Rô tá aí ainda, o Rodrigo, se ele quer Aqui. complementar nas Não, acho que são ferramentas. essas ferramentas mesmo, acho que tá. Acho que todos fazem o ecossistema para o projeto dar certo, né? Acho que essa sim. informação tem que ficar. Você falou dos porquês, né? Eu lembrei dos 5 porquês, né? Que a gente tem que responder. Por quê, né? Então, são É que aqui a gente ferramentas não que a gente para vai nos usando, né? 5. A É, gente vai até 50, se possível, né? A gente nossa. precisa entender a história do porquê. Então, não para no 5, vai mais, né? Vai embora, até não ter mais porquê. Legal. Muito bom, gente. Gente, vamos aproveitar aqui, os dois que estão aqui, microfone abertos aí para perguntas. O pessoal estava extasiado na sua apresentação. Tá todo mundo quietinho, Bruna, ouvindo você falando. Ô, Rose, eu vou Espera. pedir licença para migrar para uma outra. A Sim, Bruna continua com vocês, tá bom? tá bom. Muito Tem uma obrigado, outra. viu, Obrigado, Rodrigo? obrigado. Muito Parabéns pela bom. iniciativa. Parabéns, Bruna. Obrigado. 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 Obrigada. Só contribuindo um pouquinho, Oi. Desculpa. contribuindo um pouquinho aí Se apresenta, Eleni, de onde você é? Eu sou Eleni, enfermeira responsável pelo serviço da qualidade da Santa Casa de Rio Preto. Rio Preto. Isso, nós fomos contemplados com o Lean
tanto as Uhum. duas fases, fase 1 e fase 2. A fase 1 ela vem com foco no PS, e a 2, centro cirúrgico e enfermarias. Falar de Legal. Lean, de fato, é fantástica essa metodologia, Uhum. contribui muito para o crescimento da instituição. Tivemos aqui excelentes resultados, utilizando todas as ferramentas proporcionadas pelos nossos consultores. Conseguimos também um bom engajamento entre as equipes, até para a gente poder conseguir nossos resultados, né? De fato, a questão de agregar valor é extremamente importante, o que a gente trabalha muito isso, o que não agrega e o que agrega, e todos, digamos, o resultado que a gente aplicou aqui sem investimento Isso que é financeiro, legal, né? Uhum. apenas com os recursos que tínhamos, Muito bom. e assim, utilizando as ferramentas, então a gente conseguiu fazer boa gestão de tudo que a gente tinha, otimizando, assim, muito. Aumentamos a quantidade de internações, de atendimentos no pronto-socorro, sem aumentar a equipe, sem aumentar recurso algum, apenas tudo que tinha, né? Então, isso, nossa, assim, é fantástico. A instituição que for contemplada, aproveite o máximo, porque Legal. ajuda muito. Muito bom, obrigada, Leni. Bruna, tem pergunta aqui, ó. Como que você foi a adesão da equipe médica no processo de alta? Porque a equipe médica é um problema, né? Para Essa é a algumas. pergunta de milhões, É, né? é. Não sei se tem algum médico aí que possa contribuir comigo também. Tô vendo o André, o Emerson também estava aí, são minhas duplas nesse ciclo Era atualmente. bom chamá-los também, né, Ainda estou pessoal? aqui. Vou passar a minha visão, Emerson, e você contribui, tá? O médico, ele tem um olhar, ele tem uma passagem muito rápida nas instituições, mas quem toma a maior decisão é ele, se o paciente vai ou não de alta. Então, a ideia é trabalhar uma linha de produção mesmo, é tentar entender as dores desse profissional, tentar trazê-lo para mais próximo e propor algumas ferramentas, né, que possam facilitar essas altas, essa melhor gestão da saída do paciente no dia a dia. Emerson? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom Desculpa aí dia. se tiver algum ruído. Não estou bem posicionado aí. Não estava nem preparado aqui para entrar. Mas realmente é um grande desafio a parte da equipe médica, né? Mas assim como o engenheiro está numa linha de produção, se você contabilizar que todos que antecedem ao determinante, que é o engenheiro, fizerem a peça correta, o engenheiro não tem mais o que discutir. Ele vai dizer está aprovado ou está reprovado. Da mesma forma é o médico. Se toda a equipe que vier antes dele fizer tudo correto, toda a equipe multidisciplinar, enfermagem, comissão de pele, fisioterapia, nutrição, só vai restar o determinante você exercer a alta, porque o paciente está na perfeição, está no ótimo do processo, né? A gente falou muito aí, né, Dona muito bem falou do Lean ser essa questão do enxugamento do processo, o valor agregado, o tempo de espera, mas a gente tem que lembrar que caminha junto com o Seis Sigma. Então, para o médico, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, tudo que antecede ele tem que estar perfeito. Segundo, é o que todo mundo faz o tempo todo, é conversa. Né? Você tem que conquistar pessoas, você tem que criar engajamento. E engajamento só se faz através de reconhecimento e propósito. Você tem que dizer, olha, esse paciente aqui ele já passou do tempo de sair para tu beneficiar o próximo. Então, esse tipo de conversa é aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é em Tóquio. Todo mundo que quer instalar qualquer processo de melhoria tem que fazer convencimento de pessoas. Se a gente lembrar que eu preciso de 4 coisas para poder executar um processo, se não vejamos a liderança, a gestão dos indicadores, o processo em si e as pessoas. Mas a liderança é feita por uma pessoa. A gestão de indicadores é visto o resultado por pessoas, o processo é executado por pessoas e as pessoas são as próprias pessoas. Logo, eu só falo de pessoas. Certo? Para tudo na vida, a gente precisa das pessoas. Eu espero ter contribuído. Com Muito certeza. obrigada, André. Esse Bruna, é o tem uma. Emerson. O André Emerson. também está aí. A Lívia, vi também que tá, que foi minha É, parceira em Bauru.
Legal. Tem uma Bruna com a Bruna, mão levantada aí, Bruna. peraí, deixa eu gerenciar a fila aqui. Sibeli estava na frente, Sibeli está aí ainda? Depois Bruna. Sibeli Bom está dia, aí? gente. Meu nome é Aí. Cibele, eu faço parte da governança do CQH e eu trabalho numa secretaria de saúde que já tem essa implantação do Lean desde a pandemia, né? Foi mais ou menos quando a gente começou, 2019, depois a gente perpetuou aí pela pandemia. Teve um primeiro movimento e agora a gente está no segundo movimento de incluir todas as unidades de saúde. E cada unidade de saúde escolheu uma demanda para ser trabalhada, né? E agora está na fase de apresentação aí desses trabalhos. Então é só para, né, colaborar, que não é hospitalar, né? Os nossos pronto-socorros participaram desse projeto, né? Do Marco, mas a secretaria como UBS, unidades de reabilitação. Então a gente tem feito esse trabalho e realmente os resultados são fantásticos. E toda vez que eu penso o Leonardo lá no PDCL, lá do nosso roteiro, eu sempre lembro do A3, É, que eu acho que ajuda muito a gente a... Agora eu tenho uma dúvida bem, bem básica, tá, Bruno? A gente claro. faz o round aqui desde o começo, a gente sempre fez. Então, por exemplo, na UBS a gente fazia 10 para 7, a unidade abria 7. E o handle, eu já vi hospitais fazendo. Você falou que é mais a parte de comunicação. Como implementar um ou outro? Como que eu decido qual que eu faço em qual momento? Excelente pergunta. O round é focado mais para a área assistencial, né? Focado ali na assistência do paciente, nas altas, na saída, né? A gente pode trazer também essa visão para o round. O huddle é focado na comunicação não assistencial. Então, ali eu tenho o profissional da manutenção, o profissional da TI, profissionais das unidades de internação, o núcleo interno de regulação, laboratório. Então, eu tenho todos os profissionais que fazem com que a engrenagem aconteça. Então, é um outro olhar, é um olhar mais de gestão institucional. Já o HUD é um olhar mais assistencial, o HALD é um olhar mais assistencial. Obrigada. Imagina. Eu tenho que fazer a gestão aqui do chat. Deixa eu passar para a Bruna, depois eu volto para o chat. Tá. Bruna, se apresenta de onde você é. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim. Sim. A gente aqui da Santa Casa de Limeira, né? Eu estou aqui com toda a equipe da qualidade. O nosso médico da qualidade também, diretor clínico, doutor Inácio, gostaria de fazer uma pergunta. Vou passar para ele. Joia. Bom dia, pessoal. Bruna, maravilhoso o seu trabalho, tá? Eu fiquei admirado. Agora eu queria te perguntar uma coisa, tá? Primeiro, parabenizando. Nós na Santa Casa a gente tem já tem um adiantamento muito grande em relação à gestão hospitalar. Nós, inclusive, nós somos selados pelo CQH. Só que ainda existe uma dificuldade muito grande em termos de comprometimento médico. Inclusive, tivemos que contratar até uma equipe para tentar mudança de cultura em relação a comprometimento com o hospital, com a causa maior que é o paciente, né? Os médicos são excelentes profissionais, fazem, eu acredito que a maioria deles são muito bons no que fazem, titulados, etc. Mas a gente observa que a ação deles aqui na Santa Casa, algum deles, eles se comportam de maneira diferente do que no hospital privado, por exemplo. Entendeu? Nós temos alguma dificuldade, por exemplo, em liberação de prescrição no horário, a gente tem que, às vezes, por força, sabe? E, olha, é uma luta diária. Então, isso atrapalha toda a distribuição, o aprazamento, atrapalha tudo. Mas a gente conseguiu melhorar, mas tem dificuldade. Se não ficar em cima, fica oscilando. Piora, melhora, piora, melhora, etc. Tem alguma dificuldade alta, porque o colega não passa a visita cedo, porque tem algumas especialidades de sobreaviso, né, que não estão aqui no dia a dia, coisa de cabeça e pescoço, torácica, urologia, etc., vascular, entendeu? Dificuldade até mesmo da visitação no horário, quando o colega não tem residente, que o residente passa a visita mais cedo. Então, tem algumas dificuldades pontuais que a gente tem que ficar atuando quase que diariamente e pressionando. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, como é que você encontrou esse corpo clínico, né, de médicos
na elaboração desse projeto Lean? Tá? Primeira pergunta. E a segunda existe relação, ou teve alguma relação de facilitação ou não, entre a contratualização dos médicos serem por PJ ou por PF? Tá, excelentes perguntas, doutor. Eu acho que a gente vem trabalhando muito, principalmente quando no final do projeto, quando a instituição ela já atinge uma maturidade muito grande, da integração desse profissional médico. Então, quais são as regras da instituição? Como deve ser seguido aqui? O que a gente tem que atender aqui dentro? Principalmente quando é hospital-escola. A gente tem resultados muito positivos nesse sentido. Então, geralmente, o pessoal da qualidade gravam vídeos interativos ou até mesmo participam das integrações com os residentes e trazem quais são as regras da casa, né? Como a gente trabalha aqui dentro, o que deve ser respeitado, o que a gente tem instituído. Já os profissionais que estão já atuando na instituição, é um trabalho de formiguinha que a gente brinca. Então, toda visita entender quais são as especialidades de maior relevância daquela instituição. É um hospital voltado, por exemplo, um dos resultados que eu apresentei era um hospital totalmente referência em nefro. Então, a gente precisou entender como a nefro trabalhava e fazer reuniões à parte, muitas vezes de noite, fora do horário do projeto, para trazer alguns indicadores com essa equipe e não só demonstrar as dores que a gente tinha em relação a números, mas também entender as dores daqueles profissionais. Né? Então, assim, quando a gente dá esse tipo de abertura, a gente consegue trazer essa equipe mais para próximo. E um ponto importante que a gente tem é a dupla ser sempre um engenheiro, né, ou um profissional especialista na ferramenta Lean, e um médico que sabe muito da parte técnica, então consegue quebrar um pouco essa barreira, e a gente sempre vai munidos de benchmarks, de números, né, que é um ponto ali importante, para que esses profissionais a gente consiga agregar ali dentro do processo. Acho que o Emerson está aí, ele pode também contribuir como médico. Só fazer um comentário rapidamente. Nós somos um hospital de referência na região interior de São Paulo, todo de Pirassununga até Limeira, abrangemos um atendimento de 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Nós temos 250 leitos, em torno de 250 leitos, uma UTI com 22 leitos, UTI neonatal queimado, referência em todos esses processos de alta complexidade, neurológico complexo, ortopedia complexo, oncologia, entendeu? Então, assim, é difícil você focar numa especialidade para ver as dores das respectivas especialidades, entendeu? Porque é uma imensidão de especialistas, cada um com a sua capacidade, até cada um com o seu ego. É difícil, não é tão fácil assim essa identificação. Por mais que a gente atue, tentando promover um comprometimento com a instituição maior, entendeu? A gente tem que ficar todo dia, quando eu falo brigando, batalhando, né? A gente tem que ficar todo dia batalhando, e se deixar um momento, regride tudo. Entendeu? Exatamente, doutor. E qual a relação, se você tem um dado de se existe uma relação maior ou menor, se isso interfere no PJ-PF, na contratualização, em termos de comprometimento? Porque você deve identificar isso antes de assumir um hospital. Sim. É mapeado, né? Sim. Eu poderia falar um pouquinho. Bom dia novamente, né? É sempre muito difícil trabalhar com a equipe médica. Isso é aqui em Alhures, né? No mundo todo. É uma questão de convencimento. 80% do hospital, a gente trabalha com Pareto, né? Um matemático, 80-20, o hospital 80-20, 80% dos médicos vão te dar os 20% maiores dos seus problemas, com certeza. Porque o médico está com a caneta na mão. Agora, o Lean fala muito do processo padrão. Muitas das coisas que os hospitais chegam e são superlotados é por não haver um processo padrão. Não há um protocolo médico, certo? Não há um protocolo institucional. Às vezes o hospital nem sequer tem regimento interno, se tem, não cumpre. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico inicial, que é o DDC, o diagnóstico de demanda e capacidade, a gente tem esse olhar buscando saber quais são os calos, que são os gargalos, na verdade,
que são impeditivos para o desenvolvimento e o sucesso. É lógico que essa interpretação ela é customizada. Eu não posso dizer que o que a gente fosse fazer no seu hospital era igual que a gente fez nos outros hospitais, porque isso é uma customização. E quando vai o engenheiro e o médico tenta entender como é o core desse hospital, né, para poder dizer, olha, talvez a melhor saída seria dessa forma. Existe onde a gente chega, que é a superlotação, ou que os hospitais são muito complexos, existe o que a gente chama de teoria do caos. Está muito bagunçado o negócio. Entendeu? E às vezes, dentro do caos, você não sabe como ordenar o caos. Mas a gente aplica um tipo de pensamento, de raciocínio, que vai desde o brainstorm, quais são os problemas que estão sendo elencados. Depois a gente coloca esse brainstorm, valida se esses realmente são os problemas, coloca na matriz de esforço-impacto para saber qual consegue ser resolvido com baixo esforço e alto impacto, certo? Coloca um plano de ação para saber quem é que vai ser responsável por resolver isso ou aquilo. Então a gente ordena esse caos que aparentemente no início parece ser normal para as pessoas que estão lá, mas não é comum. Desculpa, é comum, mas não é normal, certo? Então todo hospital é muito complexo. É tanto que o Lean chegou por último, né, no hospital. O Lean existe desde a década de 50, né? O sistema Toyota de produção. Mas veio chegar na saúde, como bem relatou a Bruna aí, depois dos anos 2000, final dos anos 90 para 2000. Então, isso aí tudo só é possível quando a gente vai e sente, né, o espírito que está aquela empresa, aquele hospital. Por último, em relação ao tipo de contrato, se é PJ ou se é concursado, existe realmente algumas divergências, porque, por exemplo, se você pega algum que é concursado, ele vai se arvorar no direito que, não, mas isso aqui não está previsto naquele trabalho que eu executei. Ou então eu trabalho aqui há 20 anos e isso quer mudar agora, quer bagunçar meu jogo. PJ, você consegue também tipificar se você está querendo que ele execute que trabalho. E você coloca lá no contrato quais são as metas a serem atingidas e se tem bandagem de redução de custos se as metas não forem atingidas. Eu acho que o senso lato é mais ou menos isso, meu amigo. Posso só fazer um comentário? A gente já evoluiu muito isso aí, graças a Deus. Nós temos protocolos diversos na instituição, protocolos de processo, de tudo, tá? O grande problema é que, às vezes, ele não segue o protocolo. E a gente não tem como vamos dizer assim, entre aspas, tá? Isso é muito entre aspas, que essa palavra é muito perigosa, obrigar a seguir o protocolo. Entendeu? E aí, constrange a pessoa, o atendimento não se faz adequadamente, pelo menos de maneira preconizada, e a gente não tem como, vamos dizer assim, mas esse acesso ao médico, esse convencimento se torna muito difícil em alguns casos, algumas situações que tem verdadeiros, vamos dizer assim, coordenadores de especialidade. Não sei se você me entende, que é difícil você atuar nessas pessoas, entendeu? Então, donos de territórios, tá, das especialidades. Eu queria saber, Bruna, se você encontrou algum tipo dessa situação e como lidou com isso ou não precisou, graças a Deus, lidar com esse tipo de coisa. E o colega médico aí, desculpa, eu não sei seu nome. Emerson. Doutor, se eu puder responder também, eu agradeço. Bruno, me permita, por favor, que é muito complexa essa parte. O tempo todo a gente encontra essa situação. Se os hospitais estão passando por sistema caótico, que seja superlotação, lembrando que esse projeto que a gente atua é Lean nas emergências, ele tem duas mentirinhas aí. Primeiro que não é só Lean nas emergências, é Lean no hospital todo. Isso. Certo? E o segundo, que não é só também o sistema Lean, não é só Lean, não é só ferramentas Lean. A gente falou aqui do 5 podemos falar do VSM, podemos falar do Huddle, existe Lean e boas práticas. No tocante a essa gestão da equipe, se não tiver indicadores de desempenho por cada equipe, não consegue fazer o controle. Porque o DMAIC, né, que foi me falado por outro colega aí, ele, na verdade, essas 5 letras se resumem só em 2: medição e controle. Você só consegue controlar aquilo que não consegue ser medido. E muitas vezes a gente chega nos hospitais, cara, não, eu acho que essa equipe está indo assim, ou eu acho que aquela equipe está indo assado. Ou eu acho, a gente deixa de trabalhar com eu acho para dizer, esta equipe está trabalhando desta forma, com este resultado. E você tem que interferir desta forma aqui para obter o outro resultado, que seria em busca do sucesso. Então, essa variabilidade que a gente chama de provocada, é a variabilidade artificial. E a gente tenta reduzir essas variações. Agora, se o senhor me pergunta que tem que haver um ponto de impacto, a minha resposta é sim ou com certeza. Tem que ter um ponto de impacto. Né? Tem que ter esse ponto de impacto, porque não tem como a gente gerir uma coisa que, a grosso modo, estaria tendo problema,
se a gente não usar um pouquinho de força. Lembrando que na liderança, a gente tem vários tipos de liderança, né? A liderança ela pode ser autocrática, ela pode Não, ser situacional, ela pode ser democrática, e às pode vezes ser a gente tem que ser. financeira, Exato, a gente intelectual. tem que fazer essa gestão, laissez-faire, tem vários tipos de liderança. A gente tem que fazer essa liderança, de certa forma, meio que situacional. Ora, a gente vai ser um pouco autocrático, ora vai ser democrático, ora vai ser coach, ora vai ser integrativo, ora vai ser associativo, entendeu? Então, é meio que um mix disso tudo, mas é difícil. Não vou dizer ao senhor que não é difícil, mas que tem jeito, com certeza. Me parece, Bruna, que quando a gente chega nos hospitais, é como se fossem os Marines ou os SEALs, Sim. né? A gente vai para aquelas situações mais difíceis, mas Sim. se o seu hospital tiver a oportunidade de receber um programa como esse, a gente ficaria muito satisfeito. Não, obrigado. O senhor respondeu o que eu queria ouvir, porque tem certas assim, palavras que eu uso aqui, como alguma certa, vamos dizer, autoridade ou autoritarismo, que de repente não dá para você ser altamente democrático e vamos conversar. Às vezes tem que forçar o convencimento. E às vezes eu estou debatido, eu sou rebatido contra isso, entendeu? Sim. Obrigado. Em relação ao PJ, é uma coisa que eu sempre falei, que tem que ser colocado metas, indicadores e tem que ser contratualizado para você poder cobrar, entendeu? Isso é uma coisa que eu queria ouvir, agradeço o senhor ter falado isso. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Uma vez um colega meu perguntou, Emerson, qual é o melhor tipo de situação para gerir uma grande empresa? É ser absolutista, como era um Unimed aqui na região. É ser absolutista como o presidente anterior ou ser democrático como o presidente atual? Eu disse nenhuma das duas. Teria que ser oligárquico. Às vezes a gente, para comandar, tem que ter algumas pessoas de confiança, um grupo. Uma pessoa só não consegue mover esse mundo. Sim. Mas um grupo integrado, que a gente no Lean, a gente faz lá o GAP, né? Então, um grupo integrado, cheio de qualidades complementares e de visões diferentes para garantir a pluralidade do entendimento, aí a gente consegue chegar no consenso. O senhor não imagina o grau de comprometimento que os funcionários, tá, não médicos, e a qualidade tem com o hospital. Por isso que a gente está avançou, até hoje chegou. Entendeu? Mas existe uma briga infernal com o corpo clínico, contínua, e eu acho que não vai cessar nunca, entendeu? Esse é que é o grande problema. Esse problema o senhor não está sozinho, viu? Muitas instituições estão nessa, viu? O senhor viu que a primeira pergunta aqui foi de prudente, né? Como aderir à equipe médica? Eu posso deixar só uma última mensagem? Não adianta também, por outro lado, a gente causar o clima de beligerância que já existe contra a equipe médica. Às vezes parece dois mundos, né? É médicos versus o resto do hospital. Na verdade, a gente tem que não alimentar esse tipo de guerra. A gente tem que chamá-los para o convencimento e poder integrar todo o time. Certo? Porque se a gente causar ou piorar o clima de beligerância que já existe, né? A gente está só provocando a piora do sistema, e isso aí é uma variabilidade artificial. A gente tem que estar incentivando o erro. Muito obrigado. Mesmo. Obrigado, doutor Emerson. Deixa eu voltar aqui para o chat, Bruna. Vamos lá. A Rosana e a Priscila falaram, né? Perfeita colocação do doutor Emerson, né? A performance e o engajamento de toda a equipe multi é a principal contribuição para a qualidade e assistência na humanização e recuperação dos pacientes. É isso mesmo. E aqui, perfeito, mudar a cultura médica. Muito bom. Né? Gente, mais alguém? Aproveitem a Bruna que está aqui, a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu voltar aqui para o chat, que a gente se perdeu aqui. Como foi a adesão também dos horários nas prescrições dos internados? Ah, tá. Da parte que a gente organizou a gestão lá da farmácia, acho que foi relacionado a isso. Fernanda Campos. Nós sempre tentamos identificar... Sim, ela falou que sim. Ah, tá, legal. Nós sempre tentamos identificar qual é o setor que a gente consegue iniciar essa implementação. É aquele setor mais aberto a mudanças, mais participativos. Então, a gente começou nesse hospital em questão com uma enfermaria que estava ali mais à disposição, era mais participativa, e o Emerson colocou muito bem essa questão do time de alta performance. Então, no projeto em si, a gente já identifica quem são as pessoas
que fazem parte desse time da instituição, e até quando a gente deixa, né, infelizmente, os hospitais, essas pessoas dão sequência, que é o time de alta performance, a gente treina essas pessoas antes de iniciar o projeto. Eles passam por um curso de imersão ali de 2 dias conosco, treinando todas as ferramentas, e aí essa equipe também consegue ter um olhar mais dos pormenores, individualizado. Então a gente começa a rodar o PDCA ali, naquela enfermaria ou naquela UTI mais parceira, identifica já todas as necessidades e oportunidades para depois, então, expandir para os demais setores de internação da instituição. Respondeu, Fernanda? Acho que sim. Sim, obrigada. Gente, mais alguém? Estamos finalizando a nossa assembleia. Bruna, foi muito bom, você viu, né? Foi um sucesso aqui. Que bom, fico muito feliz, pessoal. A gente fica à disposição. O que ela colocou aqui? Ah, do esforço impacto, né? Que ela colocou no Sim, chat? foi alguém da BP. Está antenado aqui. Estão antenados. Foi o Chico? Esse é o mapa Colocou? do impacto do esforço? Não, isso aí é muito no posicionamento que o Dr. Emerson colocou, complementando a Bruna, Tá. sobre a parte de estilos de liderança, né? Ah, Que a estilo de liderança liderança. Ah, tá, é legal. ser situacional. E aí é uma Uhum. referência aí para vocês que a gente deixa, né? Tem Ah, hora que a sim. gente tem que apoiar, tem hora que a gente tem que delegar, outra hora a gente tem que orientar, tem hora que a gente tem que ser diretivo. Então, de acordo com Muito esses bom. quadrantes, a gente assume um Tem tipo de comportamento, né, e um tipo de direcionamento aqui enquanto líder. Muito bom. Obrigada Chico pela é um dos consultores da contribuição. BP, consultor muito querido pelos hospitais. Gente, ainda tem muita coisa para a gente, né, saber da metodologia Lean, né, da filosofia Lean. Vocês verem quantas ferramentas que a gente pode utilizar para nos auxiliar, né, na solução dos nossos problemas do dia a dia dos hospitais. Bruna, muito obrigada. A sua equipe também estava ali de apoio, né? Muito bom. Obrigada a todos, do Dr. Emerson. Quem que entrou agora? O André? Francisco. Francisco, obrigada. Tá bom? Gente, Imagina, à disposição. Muito bom, viu? Gente, só para encerrar, dia 30 a 31 de outubro teremos o nosso congresso, tá bom? O nosso congresso anual. O tema central do nosso evento vai ser inovação em práticas de qualidade, medindo resultados e melhoria contínua, viu, Bruna? Olha! Tá? Então, teremos vários assuntos aqui. A gente vai falar de inteligência artificial na saúde, transformação digital na gestão, a questão da gestão de facility, rastreamento de medicações, né, de medicamentos, IA na radiologia, custos hospitalares, incorporação racional de tecnologias em saúde, tá? E teremos o compartilhamento de práticas de duas instituições com a gente, parceiras do CQH, tá? Então, deixa anotado na agenda, 30 a 31 de outubro, vai ser totalmente online, ok? Gente, você viu que, lá, o mapa de liderança situacional. O quanto que você fez sucesso, viu, Bruna e equipe? Tinham mais de 100 pessoas Imagina! online, Muito tá bom? obrigada. Foi um prazer, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado, eu acho que sim, que foram muitos aplausos aí, muitas contribuições, tá bom? Bruna, mais alguma coisa? Não, só isso, só agradecer a participação de todos e a gente fica à disposição. Pegue um contato da Bruna para trocar figurinhas. Você tem um e-mail aí que possa Tenho disponibilizar para sim. eles? Eu vou pôr aqui. Ela vai colocar no chat, gente. Aí troquem figurinhas com a Bruna, troquem experiências. Colocar o celular também. Ah lá, gente, pegue um contato da Bruna. Pronto. Que bom, gente. Então, muito obrigada a todos.
Gente, a próxima assembleia nossa vai ser em novembro. Aí eu queria colocar para você um tema que eu estou pensando e também aceito sugestões. Eu estava pensando em falar um pouquinho sobre segurança do paciente e gestão de risco. O que vocês acham para a nossa última assembleia, que vai ser em novembro? Aí eu vou em busca de um profissional para que a gente, né, possa compartilhar esse tema. Tudo bem, segurança do paciente e gestão de riscos? Coloca aí no chat. Só Olha gostou. os elogios, viu? Muito bom. Então, a gente vai colocar, tá? Na nossa próxima assembleia, de segurança do paciente, que também é um tema importante, né, Bruna? De gestão de Muito. risco. Muito bom. Gente, então, muito obrigada. Um bom final de semana, Bruna, mais uma vez. Obrigada pela sua Obrigada. participação aqui, pela sua disponibilidade, tá bom? E um bom final de Obrigadão. semana a todos e até o congresso, viu, gente? 30 e 31 de outubro. Até, Obrigada, pessoal. gente. Tchau, Até tchau. mais, pessoal. Tchau, Parabéns, tchau, gente, foi tchau. excelente. Obrigado, doutor Emerson, muito obrigado. Foi um prazer, Francisco obrigado. também. Imagina.